A interatividade trazia para você a questão que perguntava qual era o nome da garantia constitucional dada a essa possibilidade dos advogados ou membros do Ministério Público poderem chegar aos tribunais e com isso proporcionar, né, uma representação mais paritária para melhorar o desempenho, né, nessa função dos desembargadores de julgarem demandas, né, recursais, em grau de recurso. Essa garantia constitucional é chamada de quinto constitucional. Então, se você assinalou ou pensou, né, na alternativa E, você acertou. É a garantia constitucional dada a esses representantes, né, a esses que serão o representante desses segmentos nos tribunais, é chamada de quinto constitucional. Ela tem a previsão, essa possibilidade, pela Constituição Federal. Então, por isso, né, se passou a denominar, a chamar, né, a possibilidade de quinto constitucional. Bom, o juiz, ele não vai conseguir exercer a sua função de magistrado com todas essas obrigações sozinho. Ele precisa de auxiliares, né? Ele vai precisar que efetivamente as suas mãos se estendam, né, até a realização desses determinados serviços. Então, como é que isso vai acontecer? Aí eu tenho aqueles que serão, então, os auxiliares da justiça, né? Para esse desempenho, para auxiliar o magistrado na sua função, o artigo 189 do CPC, do Código de Processo Civil, diz lá quem são esses auxiliares do juízo, né? Dentre outros, os principais para essa organização judiciária é o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário ou administrador e o intérprete, tá? Então, essas figuras também compõem, né, essa função, uma função auxiliar para ajudar o juiz a, quando resolver esses conflitos, realizar os determinados atos, né? O serventuário ou o escrivão, né, e o oficial de justiça têm as suas funções definidas também lá no Código de Processo Civil, do artigo 140 ao artigo 144. Para os serventuários, né, ou esse escrivão, são as pessoas que efetivamente dão a operacionalidade para as decisões do juiz, para as ordens do juiz, que efetivamente compõem o cartório, né? O juiz tem a sua atividade, propriamente a sua sala, né, onde ele exerce as suas atividades, e ele tem ali, junto consigo, um cartório, onde esses auxiliares da justiça poderão realizar os atos. Basicamente, o que eles fazem, de um modo geral? Redigem as ordens judiciais, os ofícios, as comunicações, né, do juiz, as ordens do juiz aos diversos órgãos, para que eles cumpram, né, essas ordens, executam, de um modo geral, as ordens judiciais, promovem citações e intimações, né? Ele efetivamente tem o cuidado, né, e a guarda, a responsabilidade sobre os autos do processo. Porque dentro do cartório estarão os processos judiciais, que são visualizados através dos autos, né, aquele corpo que a gente vê, aquele amontoado de papel que a gente vê com uma capinha. Então, eles têm também sob a sua guarda esse processo. Bom, o oficial de justiça, ele também, de uma certa forma, dá operacionalidade ao magistrado, mas a sua função principal é fazer o quê? Levar às partes, aos terceiros, as notícias e determinações do juízo. Quando um juiz manda chamar alguém em juízo para participar de uma audiência, para defender-se em um processo, não é ele que vai sair do seu gabinete, né? Ou mesmo também não faria sentido, né, o escrivão fazer, né, a ordem de chamamento e sair por aí pela cidade para cumprir a ordem. Não dá, né? Existe aí para isso a figura do oficial de justiça, que é aquele que será esse mensageiro. Ele vai pegar essa ordem, esse mandado para que essa pessoa compareça e levará até onde essa pessoa estiver. Então, porque muitas vezes não se dá para cumprir pelo correio,
Então é necessário que haja a participação do oficial de justiça. O que ele tem, então, entre outros atos, né? Fazer pessoalmente as citações, por vezes as prisões civis, né? Tem aí, ou realizar as prisões quando ele estiver atuando no processo crime, né? Levar aí essas comunicações de ordem de prisão, fazer penhoras, arrestos. Esse ato dele de aproximar-se da pessoa deverá ser geralmente acompanhado por testemunhas, né? Ele deve se acercar dessas garantias. O escrivão, o oficial de justiça, eles têm fé pública, né? Então, quanto mais eles se acercarem de testemunhas para dizer que eles efetivamente cumpriram a ordem, sem exagerar, sem passar dos limites, sem extrapolar as suas atribuições, melhor, mais garantida está a ordem de execução do processo. E, obviamente, depois que ele fizer isso, ele entrega em cartório, né, esse mandado que ele cumpriu. Ele sai do fórum, vai lá levar, feito isso, ele volta e esse documento que diz que ele entregou vai para o processo, porque daí fica comprovado a ordem do juiz dada e o seu cumprimento. O perito é um auxiliar importante também do Poder Judiciário, por quê? Por mais que o juiz seja uma pessoa que tenha o seu tempo de vida, ainda mais que ele vai ter que ter 3 anos, né, de atividade jurídica, então por mais que ele tenha esse contato, por mais que ele seja uma pessoa ponderada, tem certos conhecimentos que ele não tem, né, conhecimentos técnicos específicos. Como é que vai se discutir uma ação de indenização de um erro médico por quem não é médico, né? Então, como é que ele vai saber se ele tem que condenar o causador do dano, se ele não tem, se ele não é o médico para avaliar o procedimento? Então, para esses conhecimentos técnicos e específicos, o magistrado conta com a figura do perito. Esse auxiliar da justiça também tem a sua função definida no Código de Processo Civil, dentre os artigos 145 e 147, né? E ele vem para falar desses assuntos específicos da nossa vida em sociedade. Como é que ele faz isso? Ele faz a apresentação de um laudo. Ele vai dar o seu parecer, as suas observações, pode responder perguntas, né, do juiz, dos interessados, das partes. Então ele responde a perguntas e gera com isso um laudo, um documento escrito que vai para o processo. Apesar dos seus conhecimentos técnicos e especialistas, eu não posso tirar a liberdade do magistrado. Então, o laudo que o perito realiza, essa é a função dele, né, terminar o seu serviço com um laudo, não vincula a atividade do magistrado. Se o magistrado quiser julgar aquela demanda aparentemente, né, indo contra o que está no laudo, por conta de outras provas, né, realizadas no processo, isso é perfeitamente possível, tá? Devem ser escolhidos profissionais de nível universitário e inscritos nos órgãos correspondentes das suas classes, né? Bom, se é um conhecimento técnico específico, né, provavelmente ele tem aí o seu curso superior que o graduou nisso, né? Então esses profissionais deverão demonstrar essa qualidade. Mas ele pode, não é por ter sido escolhido pelo juiz, que ele necessariamente tem que aceitar o encargo. Ele pode dizer que, né, ele pode se recusar a exercer o cargo de perito naquele momento e justificará ao juiz por quê, tá? Que ele não vai exercer. Bom, o depositário e o administrador também são figuras auxiliares aí, né, do juiz. Como é que funciona isso? A função deles vem aí a partir do artigo 148 ao 150, também do Código de Processo Civil, tá? E eles são os responsáveis pela guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados quando a lei não dispuser em contrário. Existem determinados processos em que se discute efetivamente a questão daquele bem. Um bem corpóreo, muitas vezes. Então, uma mesa, um armário, um computador, né, um carro.
Então, enquanto se está diante desse litígio, como é que se vai fazer, como é que vai se dar a responsabilidade sobre esses determinados bens? É óbvio que o juiz também não vai poder ficar responsável, né? Então, o que vai acontecer? Ele efetivamente vai poder nomear, né, um depositário ou administrador. Eles recebem pelo encargo de serem administradores ou depositários, né? Receberão, porque também não vão fazer de graça, né? Receberão valores por isso, para cuidar deste bem. E da mesma forma, como eles irão cuidar dos bens, já que o juiz não pode fazer isso diretamente, né? Porque tem outras atividades a serem exercidas. Então, já que o juiz não pode fazer isso, e eles recebem pela sua atividade, então nada mais justo que eles sejam responsabilizados. Ou seja, ele vai receber para ser depositário ou para ser administrador, e ele deverá ter cuidado com aquilo, extremo cuidado com aquilo em que vai estar sob a sua guarda. Por quê? Porque se ele não tiver, ele vai perder a remuneração que lhe foi atribuída, né? Então aí tem punição se ele não exercer bem esse encargo de administrador ou de depositário. E ainda a figura do intérprete, que vem nos artigos 151 a 153 do CPC, do Código de Processo Civil também, e são pessoas que vão auxiliar, também detêm determinados conhecimentos, né, que por vezes o juiz não tem. Eles auxiliam o magistrado na análise de documentos que não estejam, por exemplo, em língua portuguesa, que é o vernáculo, é a língua necessária, né, para que os processos caminhem, para que as decisões judiciais sejam proferidas, ou então comunicar-se com pessoas que têm a expressão, né, das suas ideias de modo não convencional, como é o caso dos surdos-mudos, né? Então, nessas circunstâncias, os intérpretes poderão atuar, né, no sentido de trazer essas expressões para o juiz e ele poder se inteirar dessas informações e poder conduzir o processo, efetuar o julgamento. Existem também restrições, impedimentos ao encargo de ser intérprete, como, por exemplo, o próprio Código de Processo traz. Aquele que não tiver a livre administração dos seus bens não pode ser intérprete, que for arrolado como testemunha não pode ser intérprete do processo, né? Ou efetivamente seja perito daquele processo judicial. Aquele que estiver inabilitado para exercer a sua profissão por sentença penal enquanto durar esse obstáculo de não poder exercer, então aí ele não pode ser nomeado intérprete. Esse dever de imparcialidade, né, se coloca a esses auxiliares da justiça, por quê? Porque da mesma forma que o juiz tem que ter a imparcialidade para julgar, aqueles que irão auxiliá-lo também têm que ser imparciais, ou eu tenho que garantir o máximo de imparcialidade possível, né? Para esses auxiliares da justiça, que figuras que eu vou usar para tentar preservar, que eu vou ter que observar, para tentar compor essa imparcialidade? O próprio CPC traz e diz que são motivos de impedimento ou de suspeição para o juiz. E eles são estendidos aos auxiliares da justiça, né? Então, no artigo 134 do Código de Processo Civil, se diz lá, é impedido, né, que aquele juiz, intérprete, perito, atue naquele processo. Ele não pode, é defeso, tá? O que significa o impedimento? Geralmente são laços de consanguinidade, né? Então, de afinidade. Então, com isso, essas pessoas impedidas não podem atuar para não macular o processo, para não viciar o processo. O artigo 135 do Código de Processo fala da suspeição, ou seja, né, fundada a suspeição, essas pessoas não devem atuar. Então, assim, já se traz figuras como, por exemplo, a amizade íntima que uma pessoa possa ter com a outra,
Então, imagine uma pessoa figurar como perito num processo, né, aonde uma das partes é o seu padrinho de casamento. Então, não vai dar muito certo. Vamos tentar preservar a imparcialidade, não vamos admitir este perito para compor esse processo judicial, certo? Bom, com isso vamos passar o nosso momento de interatividade. Pessoas que contam com conhecimentos técnicos e específicos para auxiliar o magistrado são chamados de alternativa A, intérpretes, alternativa B, oficiais de justiça, alternativa C, peritos, alternativa D, depositários ou alternativa E, serventuários. Conhecimentos técnicos ou específicos, né, são proferidos para ajudar o magistrado pelos peritos. Então, se você pensou na alternativa C, você acertou. São eles que possuem esses conhecimentos técnicos e específicos e podem auxiliar o magistrado. Bom, com isso, espero que você tenha aprendido mais alguma coisa com relação às instituições judiciárias e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Até a próxima!